Professor, à sua esquerda, aqui em cima, à sua esquerda. Na página 26, detalhismo, o item interaciologia. A interação, otimização dos meios e qualificação dos fins. O senhor pode aprofundar, por favor? O problema nosso é o seguinte: você usa muitos recursos, como nós estávamos falando ontem, anteontem aqui, sobre o que é meios e o que são fins. Por exemplo, eu dou o exemplo do meu caso como cobaia. O que é que eu fiz na minha vida como meios, mas os fins, ou aquele fim, aquele objetivo, de muitos anos eu custei a chegar lá. Agora veja, os meios servem justamente para você fazer essa otimização. Você está entendendo? É um jeito de você otimizar os seus fins, a qualificação desses seus fins. Eu, por exemplo, eu fui fazer curso até fora do Brasil. E na ocasião nunca ninguém tinha feito na América Latina um curso de medicina. No Japão, que é uma dificuldade, porque o Japão é outra etnia, aquilo lá é tudo bizarro para quem não está acostumado. A situação não é fácil. Até para os decaseg que vão daqui para lá, que são filhos de japoneses, têm problema. Então tem que saber como é. No entanto, eu fui enfrentar aquilo, fui enfrentar curso em Hollywood para ver a situação, porque tudo tinha relação com isso. Agora veja, eu estava fazendo o quê? Otimizando os meus fins, que era o processo da conscienciologia. Agora, a otimização mais séria que eu fiz, que me deu mais trabalho, foi a projeciologia. Eu trabalhei no livro 19 anos para fazer aquilo. Agora, tudo para quê? Para preparar a conscienciologia. Agora, tudo de caso pensado, tudo adredemente planejado. Quer dizer, tudo feito com antecedência, pensando. Então, veja, a primeira coisa que eu sempre falei, eu posso repetir hoje aqui, já a gente está falando em meios e fins. Quais são as coisas que você faz que são seus meios? E quais são, de fato, os seus fins? Uma pessoa que já começa a fazer o currículo vitae dela, ela devia saber o que ela considera como meios e o que realmente vai ser o top, a finalização. Está entendendo? A culminância do esforço da vida dela. No nosso caso, por exemplo, essa culminância ou a qualificação desses fins tem que envolver, querendo ou não, o ProEx da pessoa. Então, vamos pensar bem, como é que fica isso? Eu acho que quanto mais jovem a pessoa, menos ela vai errar nessas condições. Eu, aos 14 anos, já tinha ideia disso. Agora, por quê? Porque eu sempre anotei muito, pensava demais, lia sem parar, eu cheguei às conclusões muito cedo. E outra coisa, chegou num ponto que veio aquela consciência e falou para mim, isso não é para você. Aí eu criei aquilo, isso não é para mim. Por quê? Aquele povo da mesma idade que eu, não ecoava nada, não tinha ressonância. Eu, se fosse falar com eles, eu estava falando um deserto, eu não falava. Então eu comecei a ter mais amigos, todo mundo mais 20 anos mais velho que eu. Você está entendendo como é que é? 2 décadas, uma pessoa mais madura, já com a vida sentada. Então eu comecei tudo assim. Eu tive que cortar. Agora, foi isso que me deu problema na hora que eu fui atingir os meus fins. Que eu tive que esperar 2 gerações de vocês para vocês aparecerem. Eu estava muito, vamos dizer, até um certo ponto, precipitado. Que seria o prematuro, o precoce. Eu me antecipei demais ao processo. Mas veja, eu estava certo. Agora, eu procurei foi não errar muito. Ficar quieto, mais calado. Você está entendendo? Observar mais as coisas. Ouvir mais e falar menos. Até que eu criei esse processo que eu chamo de verbação. Que é o estudo da verbaciologia. Quer dizer, a ciência do processo. É você. Primeiro você faz. Depois você fala. Fazer tem que vir antes de falar. Agora, uma boa parte das pessoas falam mais antes para depois fazer. Então, isso. Tem certas coisas na vida que não tem jeito. Por exemplo, mas agora, de modo geral, naquilo que nós vivemos, aquilo que a gente executa, o desenvolvimento da programação existencial, o ideal é falar menos.
ouvir mais e executar antes. Isso é que é o ideal. Só uma pergunta para ver se eu compreendi. A questão da verbação e da energia que se passa através da verbação, é porque a gente nota, por exemplo, no caso do o senhor coloca com tanta clareza que fica mais claro para a gente entender. Porque eu não tenho nada para esconder. Chega num ponto que você não tem nada para esconder. E outra coisa também, dentro de mim há uma convicção com certeza pessoal. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sofro com isso. Os meus conflitos são menores do que a média. Então, a conflitividade, ou isso que eu gosto de chamar conflituosidade, comigo ela é menor. Então, veja, você tem que ter confiança naquilo que você faz. Com o passar do tempo, você tem uma confiança tal que você prevê as coisas mais do que a média. Por quê? Você já olhou tanto, já está tudo organizado, tudo no lugar, que a previsão não tem nada que ver com profecia, nem premonição, nem precognição, não. Eu estou falando é previsão de prospectiva. Você tem uma prospectiva natural a partir dos fatos que você convive, que você vive, que você desenvolve. Então, isso dá outra convicção maior, que é a convicção no futuro imediato. Você sabe, o presente nosso é o futuro. Agora, no imediato, isso aí já começa a melhorar a vida da gente. Se você já vê as coisas para onde elas vão, isso ajuda demais. Outro aspecto que melhora demais é a idade. A minha idade, por exemplo, hoje, me ajuda demais nisso. A maioria dos fatos que acontecem com você, ou que vão acontecer agora, oportunamente, vamos dizer, 51% disso, eu já passei por isso. Eu sei como é que foi o princípio, como é que foi o meio, como é que foi o fim. Então, eu já tenho uma jurisprudência sobre o assunto. Veja, jurisprudência da paradireitologia. Então, eu já tenho assentado aquele arcabouço. Agora, veja, isso para mim é de uma lógica e de uma racionalidade que eu não preciso perguntar a ninguém sobre isso. Aquilo é natural para mim. Então, o que você deve fazer hoje é isso. Você está uma moça, tem muita coisa pela frente. Quanto mais você se organizar com planejamento, adredemente assentado, quer dizer, se antecipa o processo. O problema nosso é esse. Quanto mais uma pessoa consegue visualizar o que vai acontecer na frente, só através de previsão, melhor para todo mundo que vive com ela. Agora, veja, uma pessoa que melhora a previsão da prospectiva, ela também melhora o processo da memória. Melhorando a memória, vai melhorar a precognição, a retrocognição, ela enriquece todo o processo da holomnemônica dela, que é a memoriologia. Amplia a visão. Então, por exemplo, ao meu caso, eu sempre tive uma memória que sempre me ajudou demais.